Com o fim da eleição, a preocupação dos gestores agora tem que ser com o processo de transição. Quem vai falar, inclusive, com a gente agora como funciona esse processo é o procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Gustavo Santos, que está comigo via live aqui, inclusive via internet, para explicar para a gente como é que vai ser toda essa situação. Dr. Gustavo, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade Alerta Alagoas, para falarmos sobre o seguinte: por meio desse processo, que inclusive que a nova gestão compreenderá, inclusive, doutor Gustavo, a situação de cada prefeitura. É exatamente isso para isso que funciona essa transição. Boa noite. Boa noite, Wilson. Mais uma vez, é um prazer estar aqui prestando esclarecimentos do nosso trabalho. É isso, a ideia da transição é que o prefeito eleito, ele, ao tomar posse, ele já tenha uma exata, um fiel retrato de como se encontra o município em seus aspectos aí amplos, contábil, orçamentário, financeiro, etc. Agora, doutor Gustavo, como é que é feito, por exemplo, essa fiscalização desse processo? Veja, o Tribunal de Contas tem uma resolução normativa, que é a número 3/16, que ela sugere a formação de comissões, né, de 3 servidores da pasta do governo atual e 3 do prefeito eleito, e vamos ter transição aqui em 50 e poucos municípios no estado de Alagoas, ou seja, mais da metade, e uma série de documentos têm de ser fornecidos. E também o Ministério Público Estadual está acompanhando, né? Então, o promotor de justiça da cidade também tem condições de fiscalizar esse processo. Também a população pode fiscalizar. Como é que o cidadão comum pode, inclusive, acompanhar esse processo de transição, doutor Gustavo? Veja, a resolução do tribunal ele não chega a essa minúcia, mas nada impede que essas comissões essas reuniões sejam feitas em audiências públicas. Aliás, é até mais recomendado que seja feito assim, porque esses documentos que a resolução do tribunal dispõe e que serão entregues ao novo prefeito eleito são documentos públicos. Não existe segredo da administração. Portanto, quanto mais o cidadão se inteirar da transição, melhor. Agora, doutor Gustavo, caso, eu estou falando aqui hipoteticamente, logicamente, mas enfim, caso o prefeito atual se negue a passar algumas informações ou dificulte, por exemplo, esse trabalho e esse processo de transição, o que pode ser causado para ele? Existem sanções? O que é que pode acontecer? Boa, essa é uma excelente pergunta, Wilson. Isso e é tudo que a gente não quer que aconteça no estado de Alagoas. Mas o prefeito que se nega a fornecer a documentação, ele pode cometer uma improbidade administrativa. Ele pode ser processado, porque tudo que está na resolução do tribunal é uma resolução bem extensa, bem técnica, mas o tribunal não está inovando em nada. Então, se o município tiver um portal de transparência bom, que tenha todas as informações mínimas, 80% das informações já estão lá. Então, o prefeito não pode se negar a passar o retrato da situação do município, porque isso é transparência, não tem como se negar. Agora, nesse processo de transição, doutor Gustavo, por exemplo, existe algum integrante do Ministério Público de Contas, os prefeitos que foram eleitos, eles podem buscar alguém representante do Ministério Público de Contas para trazer, por exemplo, informações mais interessantes, já que talvez eles não tenham, às vezes, algumas pessoas que tenham conhecimento, digamos assim. Isso pode ser feito ou o Ministério Público de Contas não participa desse processo? Wilson, não diretamente. A gente não pode participar por vedação constitucional, mas a gente está à disposição das comissões para tirar qualquer dúvida. Isso a gente não vai se negar, só não podemos participar formalmente. Agora, caso esse processo de transição, de que algum prefeito eleito descubra alguma irregularidade ou perceba ou talvez desconfie de alguma irregularidade, qual será as ações que devam ser tomadas? Não, o prefeito eleito que vislumbrar alguma irregularidade, ele tem que imediatamente oficiar os órgãos de controle, ou seja, ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e ao Ministério Público Estadual, a princípio, né? No mínimo, a esses 2 órgãos. Entendi, mas eles podem fazer isso antes, podem publicizar ou simplesmente procurar o Ministério Público de Contas antes do análise, inclusive, de vocês? Não, eu acho que ele tem a obrigação da primeira notícia que se tenha de alguma irregularidade grave, de procurar logo os órgãos de controle para as devidas providências.
Muito bem. Doutor Gustavo, quero agradecer mais uma vez. A gente espera que nesses 102 municípios que tudo transcorra da melhor forma possível, da forma mais transparente possível e que não haja nenhum impedimento, né, de quem infelizmente não conseguiu o pleito, né, ou quem a grande maioria de alguns prefeitos acabaram conseguindo as eleições, mas quem vai entrar inclusive como prefeito novo eleito, que tenha a tranquilidade e a transparência do novo, do outro gestor, para que tudo passe com tranquilidade. Até porque nós vamos ter pouco espaço de tempo para essa transição, né, doutor Gustavo? Justamente, como devido à pandemia, o prazo eleitoral ficou mais apertado. Então, a gente espera, órgão de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, que a vontade das urnas seja respeitada pelo prefeito que deixa a gestão. Muito bem. O senhor acha que esse tempo é hábil, apesar de antigamente terminava em outubro e se tinha, então, novembro e dezembro, 2 meses. Agora temos apenas 30 dias aí até, né, no máximo até 30 dias para até que as posses sejam tomadas. É um tempo hábil, tranquilo, para se poder fazer a transição? Olha, realmente é bem menor que o tempo anterior. Inclusive, a resolução fala que no dia 30 de novembro já deve ser elaborado um primeiro relatório. Mas como houve a pandemia e os prazos, a eleição foi adiada, esse prazo é um prazo impróprio, é um prazo que não prevê uma penalidade, mas dá tempo sim das duas comissões sentarem e mostrar a realidade do município ao prefeito eleito. Perfeito. Doutor Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e pela sua disponibilidade, e o espaço estará sempre à sua disposição. Muito boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Boa noite, doutor Gustavo Santos, está aí do Ministério Público de Contas, trazendo informações sobre essa transição, né, que vai acontecer aí nos 102 municípios, enfim, é muito importante. O tempo é curtinho, porque acabou então 29 de novembro, para quem teve o segundo turno, no caso da capital, então teremos apenas 30 dias para que tudo aconteça e toda a transparência seja feita para que passe as informações para os novos prefeitos eleitos. Muito bem.